Caiu a conexão. Então, vamos ao início de novo. Aula 25, 10 de dezembro de 73, é um material do reverendo Nuburucambi, um trecho da palestra dele, e também vou falar um pouco sobre um trecho do livro do reverendo Nakajima, que cabe bem nesse material aqui. Culto mensal, reverendo Nuburucambi. Agora eu quero me referir à diretriz da série daqui para o futuro. Em síntese, podemos dividir em 3 itens. Formação do elemento humano com base na fé. Tomar conhecimento da atuação e da existência de coisas invisíveis, tais como a vontade divina, plano de Deus, a atuação dos antepassados e as graças que eles proporcionam, ordens espirituais, etc., as quais constituem o fundamento da lei do espírito per se da matéria. Formação da estrutura ou do sistema que permite ampla divulgação da obra divina. Manter diálogos e conversações a fim de possibilitar a transmissão correta da vontade divina, manifestada em cada espaço de tempo e de ser ela compreendida e divulgada corretamente. Conversando hoje com um amigo, nós estávamos falando sobre formação, porque ele visitou uns amigos antigos, né, de um Jurei Center, do qual nós fizemos parte no passado, e notou a grande diferença. As pessoas pararam no tempo, não evoluíram, não querem, não tem mais aquele espírito de busca, de querer aprender e tudo mais. Eu dizia que nós temos um grupo de jovens que ganhou muito respeito na época em São Caetano, porque nós éramos arrojados. Tínhamos medo, sim, mas o nosso medo era, talvez, o maior medo era não fazer, ou sermos vistos como covardes. Então nós corremos atrás e fizemos um grande trabalho de divulgação. O maior, talvez, aprimoramento que nós tivemos nessa época foi que nós tínhamos espírito de busca. Nós somos formados para ter espírito de busca. Nós somos formados para desafiar constantemente tudo aquilo que nos ensinavam. Nós somos formados para aprender a prestar atenção nos sinais, o que Meixo Sama queria nos transmitir. Então, isso tudo fez com que a gente ganhasse uma condição tal de extremo sentimento assim poxa, eu quero aprender, eu quero fazer. Então, nós devorávamos os ensinamentos, nós corríamos atrás de material que eram poucos, não eram muitos, né? Então, isso fez com que a gente ganhasse um grau de compreensão muito forte e um respeito pela obra divina também. Eu lembro que na época eu estava fazendo preparação para o pré-seminário e eu tive que devorar em 6 meses todos os alicerces, Luz do Oriente, 100 Histórias da Minha Fé, Outra Face da Doença, tudo que eu podia ter em minhas mãos. Hoje eu vejo como aquilo me fez bem. E hoje, com o material que nós temos hoje, que veio parar em nossas mãos, tudo faz com que a gente cresça e busque cada vez mais aprimorar e ser os melhores servidores dentro da fé. Eu vejo que muitas pessoas hoje perdem muito tempo. Hoje nós temos, por exemplo, a internet, que nos facilita muito. Aqui entraria talvez o terceiro item, né? Manter diálogos e conversações a fim de possibilitar a transmissão correta da vontade divina, manifestada em cada espaço de tempo e de ser ela compreendida e divulgada corretamente. As pessoas hoje perdem muito tempo usando as redes sociais para ataques, para isso, para aquilo, e sendo que podemos usar as redes sociais para salvar pessoas. Vejam, aqui na Arte do Jorei, através das aulas, dos vídeos, da internet, do Skype e tudo mais, conseguimos dar vida a pessoas em vários países, e estados também. Não é fácil, mas nós conseguimos manter uma assistência à distância. Lógico que talvez não seja ideal, mas é o que nós podemos fazer agora. Nós escolhemos esse caminho de devotamento na fé para realmente chegar na excelência que Meixo Sama busca da gente. Eu não recebi o Hikari para ser para ser um cabide com a Hikari pendurado. Eu não recebi um Komi para ser ministro, para ser só mais um ministro na vida. Eu não recebi um Daikomo para ser reverendo, para ser um qualquer jogado por aí. Eu recebi uma missão para cumprir a vontade de Deus. E é isso que eu tenho que fazer. Não é fácil, porque nós, dentro de observar os sinais, ver o que o Meixo Sama quer nos mostrar, o que se passa no nosso dia a dia, no nosso servir, passamos por vários aprimoramentos.
né? Seja ele doença, miséria ou conflito. Mas o mais interessante é realmente é prestar atenção nos sinais e tentar descobrir qual é o recado de Meixo Sama, né? Qual é o recado de Meixo Sama? Eu tenho um outro material aqui que Meixo Sama relata o período que ele ficou preso. Ele sofreu muito, 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 né? E no auge das suas humilhações, porque ele passou várias humilhações, ele diz que foi o período que ele mais cresceu como religioso, porque ali ele teve que realmente ter um encontro especial com Deus naquele momento. Eu acho que nós, quando passamos por severas purificações, também temos nosso momento de encontro com Deus. É aquele encontro onde nós pensamos assim, e agora, Meixo Sama, o que o senhor quer? É aquele encontro que nós falamos assim, Meixo Sama, estou sofrendo com uma doença X, o que o senhor quer me mostrar com ela? Estou purificando financeiramente, o que o senhor quer me mostrar com isso? Estou purificando com conflito, o que o senhor quer me mostrar? Então, através dessa busca constante, para entender a vontade de Deus, para entender os planos de Deus, nós temos que buscar respostas através do nosso aprimoramento, através dos ensinamentos, através da nossa busca interior. Semana passada, nós conseguimos abrir uma outra conta corrente da igreja, né, no Bradesco. E eu postei, porque as pessoas estavam pedindo. Eu mandei alguns e-mails para algumas pessoas que sempre nos pedem ajuda através de oração. Pois uma pessoa mandou uma mensagem extremamente mal educada, ofendendo mesmo, como se nós fôssemos mercenários, exploradores da fé. Eu até me desculpei com a pessoa, falei, desculpe se essa foi a impressão que deu, mas me perdoe, isso não vai mais se repetir. Por favor, delete essa mensagem. E ele retrucou e deu outro esculacho, né? Que nós Aí eu pensei assim, meu Deus, mas quando liga para cá ou manda e-mail pedindo ajuda, oração, ninguém pergunta se nós estamos bem, ninguém pergunta se nós estamos com aluguel, conta, água, luz, poder pagar. Mas nós servimos da melhor maneira possível. Então, até nisso, nós temos que buscar também o entendimento dentro da fé. O que o Meixo Sama quer nos mostrar. Hoje, se as pessoas mentem, iludibriam, enganam as pessoas acham normal. E a gente, por seguir uma linha de fé diferente, que tem a liberdade, as pessoas não entendem. Não, não conseguem entender. Agora eu vou ler um trecho do livro do reverendo Nakajima Isai. Ele diz assim: uma moça que estava servindo na casa do reverendo pela primeira vez achou que logo estaria auxiliando na ministração do jorei, mas contrariando as suas expectativas, conduziram-na à cozinha pouco iluminada e lhe disseram: aqui será seu local de aprimoramento. A moça congelou diante do olhar penetrante do sensei, que era o reverendo Nakajima. Em seguida ela murmurou para si mesma sem pensar: af, é aqui que vou me aprimorar? Todavia, 3 meses depois, o sensei lhe disse gentilmente: você já se adaptou bastante. Mais feliz do que nunca, a moça se surpreendeu ao notar os grandes olhos lacrimejantes do sensei. Mesmo na luz fraca da cozinha, ela não se sentia mais no escuro. Isso não aconteceu apenas com essa jovem. Todos os membros que corriam para servir na residência do sensei tinham que executar tarefas braçais: limpar, lavar, levar e trazer correspondência. Ter de fazer tarefas às quais não estavam habituadas fazia com que as jovens cometessem enganos, e assim elas eram chamadas a atenção quase todos os dias. Não vou conseguir fazer a obra divina através dessas moças e rapazes, o sensei sempre dizia, citando passagens do Fudesaki. A formação oferecida pelo sensei era rígida e não admitia leniência. Todavia, ele sempre os parabenizava gentilmente por terem se aprimorado ao longo de alguns meses. Vocês foram bastante pacientes, não é mesmo? Eu sabia que vocês avançariam. Os seres humanos não sabem o dia de amanhã, e por isso é preciso que sejam capazes de reagir a qualquer situação. Embora eu tenha sentido pena de vocês no começo, vocês têm se saído bem até hoje, em todas as tarefas. As pessoas que fizeram os trabalhos braçais e eu as coloquei a meu serviço é porque eu me solidarizei com seu sofrimento. Há uma grande diferença entre fazer as outras pessoas trabalharem pesado, porque eu não consigo mais, e receber com gratidão o trabalho que elas fazem, mesmo estando em uma posição social que as desobriga de fazer. É preciso reconhecer essa diferença.
Em todo caso, vocês realmente conseguiram. Obrigado. Em outra ocasião, ele disse o seguinte: se os seres humanos estiverem preparados para o pior, não importa o que aconteça, qual situação ou quão difícil ela seja, elas vão sair bem. O sucesso não se limita a situações favoráveis. Estar preparado é o mais importante. Afinal, nascemos todos nus, não é? Se pensarmos nas vidas resgatadas, nada do que fizermos será suficiente. Não existe isso de pouco já ajuda. O sensei não conseguia fazer elogios gratuitos. Aliás, ele até conseguia, mas não os fazia com frequência. Ele não conseguia. Era uma questão de princípios. Por isso, desde o início, os mais novos o temiam. Eles ficavam apavorados. Dentre eles havia uma moça que observava de longe, com uma expressão de deixe estar. Alguém então disse: o sensei tinha um olhar penetrante. Em momentos de insegurança, seus olhos emitiam um brilho forte, que não se podia encarar diretamente. Mas, na verdade, ele era uma pessoa bastante gentil. Com frequência, ele adentrava a cozinha com o espírito revigorado. Então, permanecia em silêncio, sem ser percebido pelas pessoas que trabalhavam no local. Ele as observava com atenção. Certa vez, uma moça bem jovem estava com dificuldade para erguer uma peneira grande, carregada de moti, de modo que o esforço a deixava com o rosto vermelho. O sensei, que a observava por trás, gritou Yoisho para encorajá-la. E assim a moça conseguiu levantar a peneira. Ela se sentiu tão feliz que quase chorou enquanto observou o sensei parado atrás dela. A gentileza do sensei se revelava em situações como essa, a moça disse depois da ocasião. Isso, se nós lembrarmos bem, muitas vezes nós estamos numa posição de liderança dentro de uma difusão, de algum local, num setor, e que chegam pessoas que querem dedicar. E se você pede para dedicar na limpeza em algum lugar, ela fica brava. Né? Antigamente a gente brigava para lavar banheiro. Nós dedicávamos nos cultos da série central. E eu lembro que eu dedicava com algumas pessoas, nós íamos de trem para dedicar, todo mundo interno. E chegava lá, a gente não queria saber de nave, nada, nós queríamos dedicar no banheiro. Quantos e quantos cultos na série central nós dedicávamos nos cultos? Na época eram 4 cultos por dia, né? E nós dedicávamos com a maior alegria do mundo. Hoje, se você ensinar alguém como se lavar corretamente um banheiro, como se limpar um vidro, uma igreja, as pessoas às vezes acham que você está menosprezando o seu talento. Só que se você não consegue limpar um banheiro, como é que você vai liderar pessoas? Se você não sabe dedicar na limpeza, como é que você vai ter humildade para um dia para liderar pessoas? Se você não sabe limpar uma privada de um banheiro, como é que um dia você vai respeitar a dor de uma pessoa? Então nós, aqui, os ministros, os reverendos, todos são orientados a dedicar na limpeza. Porque se um reverendo, um ministro não sabe dedicar nessa limpeza, por assim dizer, não tem nível para ser ministro ou reverendo. Nós, nesse aprimoramento todo que nós passamos, as dificuldades surgem dia a dia. Né? Mas vejam como o reverendo Nakajima ele era. Trazia a pessoa, colocava no lugar, dedicava, mas estava sempre observando a evolução delas para depois trocar ela de dedicação. E mesmo quando alguém precisava de ajuda, ele estava disposto. Sem a pessoa perceber. Essa situação também dos elogios é muito assim também. Né? Como eu falei, eu fui formado para servir. Então, nós somos de uma época em que eu só recebi orientação uma vez. Dodival, vá dedicar em tal lugar, eu preciso que faça isso, isso, isso. Íamos fazer. Precisamos fazer difusão externa em tal bairro, nós íamos fazer. Precisamos fazer campanha de Natal, nós íamos fazer. Precisamos organizar um bazar, nós organizávamos. Nós fizemos um Dajurecai de jovens que foram mais de 400 pessoas. Nós fizemos um seminário nacional em São Caetano. A gente não tinha quase nenhuma experiência, eu era o único que saía para viajar, para participar de seminários, e veio gente de vários estados. Você nunca temos feito nada parecido. Mas nós desafiávamos as nossas capacidades para fazer o melhor. Por isso que esse material do Reverendo Nakajima que eu consegui, ele é muito rico, e eu me identifico demais com o que ele fala, com o que ele orienta, pelo modo como que ele faz, com que ele dedicava. É tão interessante, porque tem outros trechos aqui, que ele não se preocupava em comer, em dormir, nada. Né? Porque ele tinha que terminar o servir dele.
E a gente às vezes volta no tempo. Quantas e quantas vezes nós ficamos dividindo, no começo da arte de Jorei, dividindo um pão de frios com várias pessoas, porque nós não tínhamos comida. Era um pão de frios com uma barecola, que era um guaraná bem baratinho. E às vezes esse pão de frios alimentava 4 pessoas, 5 pessoas. Né? Mesmo hoje, passando vários apuros, situações complexas, nós conseguimos estar dispostos a servir indistintamente e a qualquer hora. Eu vejo esse reverendo Nakajima realmente um discípulo muito forte de Meixo Sama, como Shibui, que também foi encaminhado e formado pelo reverendo Nakajima. A gente fica pensando assim, meu Deus, onde estão esses pioneiros? Esse espírito foi para onde? Não é possível que o espírito dos pioneiros tenha morrido com os pioneiros. Eu posso me sentir um privilegiado porque recebi essa herança. E eu tenho que levar isso para frente formando outras pessoas. Pena que hoje as pessoas se vendem muito barato, por vaidade, por poder. Esqueceram a fé. Se deixaram levar pela ambição desmedida. Infelizmente a lei divina se fará ser cumprida. Nesse turbilhão, essa grande tsunami espiritual, ela não vai ter dó. Quem fez, fez. Quem não fez, fica para a próxima. Temos que fazer agora, cumprir a nossa missão. Se estamos numa unidade, se estamos dedicando para servir, não importa se a pessoa é boa ou ruim, nós temos que oferecer o nosso melhor. Eu tenho que ter uma postura de ministro, de reverendo. E se eu estou na posição de responsável, mesmo sem título, o meu Dixoi nesse momento também é de ministro. Então eu tenho que ter uma postura desse nível. Eu não posso me comportar levianamente. Eu não posso me comportar como um ministrinho de quinta. Eu não posso me comportar como um reverendozinho de quinta. Eu não posso me comportar como uma pessoa desqualificada na missão. Se me tratam mal, eu tenho que tratar bem. Eu só tenho que ser justo. Eu não posso nunca reagir da mesma forma. É um treinamento muito grande. Mas ao mesmo tempo é como aquilo que foi lido agora do Nakajima. Eu sou responsável, eu tenho que ser respeitado. Tá certo. Mas primeiro vai aprender a lavar um banheiro. Primeiro vai aprender a fazer uma oferenda. Primeiro vai aprender a limpar um altar. Como é que você vai ensinar se você não sabe fazer? E o pior ainda, tem aquelas pessoas que acham que sabem fazer e não aceitam ser corrigidas. Por isso que leiam, estudem os ensinamentos do Meixo Sama, aprimorem para ganhar uma condição muito maior no servir. Não é vergonha nenhuma não saber fazer. Vergonha é não querer aprender. Muito obrigado a todos. Hoje às 19 horas vamos transmitir a cerimônia de oração, de elevação em gratidão aos escravos, a libertação dos escravos, coisa que todo ano nós fazemos. Então, que todos tenham um excelente aprimoramento, que todos se libertem dos seus medos, se libertem das suas correntes, se libertem das suas opressões, se libertem dos seus medos, sejam pessoas livres na fé, para serem livres na vida. Muito obrigado a todos e uma boa missão.